Oi pessoal, tudo bom? Há bastante tempo eu contei aqui no canal que a minha mãe faleceu e muitas meninas vieram me perguntar porque passaram pela mesma situação ou que tá passando por isso na família. Eu recebi muitos e-mails falando sobre isso, em como eu lido com isso. Então eu vou contar um pouquinho rapidamente, eu não quero que esse vídeo se prolongue muito, que fique com meia hora, mas como é uma coisa que todo mundo pedia e eu sempre expliquei, gente, quando eu me sentir confortável eu conto pra vocês, eu falo pra vocês, porque querendo ou não, é uma situação muito complicada, não uma situação muito complicada, mas é um cenário muito difícil, muito complicado. Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês, acho que eu já contei isso em algum dos meus outros vídeos, não especificamente sobre isso, mas eu já falei sobre isso aqui no canal. Então, primeiro, a minha mãe, quando ela tinha 40 anos, ela descobriu que tinha um câncer de mama, ela se tratou, ela ficou boa, tudo certo. E em 2012 a minha mãe descobriu novamente que estava com câncer de mama, só que dessa vez era uma metástase, ou seja, estava no organismo inteiro, ela tinha em vários órgãos do corpo e ela iniciou o tratamento. Então foram quase 2 anos que minha mãe ficou entre altos e baixos, momentos muito difíceis, muito que assim não vale nem a pena eu detalhar pra vocês, porque realmente é muito dolorido, assim, só quem já passou por alguém próximo na família com esse problema ou com essa doença, ou com alguém que já tenha tido essa doença e saiu disso, desse buraco que parece que nunca vai acabar, sabe, vai entender um pouquinho do que eu tô falando. É muito dolorido, é muito sofrido. Na verdade, eu achei que eu tava num fundo do poço, que eu nunca mais ia sair daquele buraco que existia, daquela que era 24 horas isso, eu só pensava nisso, minha mãe tava doente, que minha mãe tava doente, e no final eu já sabia que era o começo do fim, assim, eu já tinha certeza que minha mãe, em algum momento, ela não ia aguentar e ela ia partir. A minha mãe faleceu em 2014, então esse ano já se passaram 2 anos desde que isso aconteceu e até hoje é uma coisa muito difícil de se falar. Pra mim é muito difícil pra eu contar pras pessoas, pra eu falar como é que é a minha vida. E acho que assim como a maioria das pessoas que tem muito apego, assim, minha mãe morava aqui nessa casa que eu moro hoje com meu pai e com meu irmão, então pra mim no início era tipo, o espaço da minha mãe continuava no sofá, as coisas da minha mãe continuavam no quarto, a cama da minha mãe, o lado que minha mãe dormia, então assim, é um cenário todo que você não existe mais aquela pessoa que existia naquele cenário. Então é uma situação muito estranha quando você volta pra casa e vê que a pessoa não tá ali, sabe? Porque minha mãe era artista plástica e ela dava aula em uma edícula que tem na minha casa, então ela vivia em casa, ou seja, ela tava sempre aqui, a hora que eu saía de casa e a hora que eu chegava em casa ela tava sempre aqui. Depois que isso aconteceu, depois que minha mãe faleceu, foram momentos horríveis na minha vida e eu nunca imaginei a minha vida sem a minha mãe. Lógico que a gente sabe que todo mundo morre e que um dia isso ia acontecer com a minha mãe, mas eu nunca imaginei a minha vida sem a minha mãe. Então, um dia que minha mãe não estava mais aqui, eu falei assim, tá, e aí, como que eu vivo? O que eu faço? Como que eu vivo? Como que as coisas funcionam? Eu não sabia, eu fiquei num ponto de interrogação. E um pouquinho antes da minha mãe falecer, um mês antes mais ou menos, eu comecei a fazer terapia, justamente por conta de que esse cenário já pra mim, eu tava com aquilo aqui, eu não podia conversar com minha mãe, porque eu conversava absolutamente tudo com a minha mãe. Tudo que vocês possam imaginar, eu falava pra minha mãe. Eu falava, nossa mãe, hoje o alfinete caiu da minha mão. Ela falava, nossa, sério? Então assim, até esses mínimos detalhes eu contava pra minha mãe. E eu não tinha mais a minha mãe pra contar, e assim, todo esse cenário, todo esse problema, eu acabei procurando a terapia, e eu faço terapia até hoje, e é uma das melhores coisas que eu fiz, que me ajudam nesses dias a conviver com isso, a viver com isso e tudo mais. Foi um passo muito importante que eu dei pra conseguir continuar seguindo em frente, porque na época eu
tava terminando a minha faculdade, eu tava terminando a minha faculdade, eu acho. Eu tava trabalhando, eu namorava, eu tinha a minha vida, sabe? Então, toda a minha vida em volta disso tava indo, assim, na medida do possível. Vivia chegando atrasada no trabalho porque eu saía do hospital ou porque eu tinha que ajudar minha mãe a fazer alguma coisa. Então, assim, a minha vida girava em torno disso. Então, o primeiro passo que eu dei, que foi começar a fazer a terapia, foi a melhor coisa. E aí, em seguida, assim, menos de um mês depois que eu comecei a terapia, minha mãe faleceu e aí eu voltei pra terapia intensamente. Tiveram semanas que eu ia 2 vezes por semana, porque era lá que eu soltava todos os meus dragões que existiam dentro de mim e que ainda existem dentro de mim. E assim, eu achei que eu nunca mais fosse conseguir ser feliz. Juro, eu não sabia como eu ia voltar a ser feliz, como as coisas iam voltar pro lugar, como que eu ia conseguir voltar a trabalhar, como que eu ia conseguir voltar a ficar com meu namorado sem pensar nisso, a ficar com a minha família, ou seja, com meu pai e com meu irmão, porque a minha família, gente, é desse tamanho, é muito pequena. Eu já não tenho mais as minhas avós, eu tenho os meus avós e uma bisa, mas eles já estão mais velhinhos, assim, então não tem muita gente. Minha família é muito pequena, então acabo vivendo sempre essa rotina. E eu não podia ficar falando muito sobre isso porque todo mundo ficava chateado aqui em casa. Meu pai tava super mal, meu irmão nem se fale, ele tinha 17 anos quando minha mãe faleceu, 16, 17 anos, eu tinha 22, eu ia logo fazer 23. Então, eu achei que eu nunca mais fosse ser feliz, assim. O ano de 2014 até o final pra mim foi péssimo, foi horrível, foi se arrastando, assim, sabe, com aquela dificuldade, assim. E eu fui focando em outras coisas, por exemplo, eu criei o blog e eu comecei a fazer vídeo pro YouTube pra poder ocupar a minha cabeça, porque era isso que eu precisava. Então, assim, o meu segundo passo foi ocupar a minha cabeça, porque senão eu só pensava nisso, doença, 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 doença. Minha mãe não tava mais aqui, minha mãe não tava mais aqui, eu não tinha com quem conversar. Tipo, lógico que eu tinha, mas no sentido próximo que eu tinha com a minha mãe, eu não tinha nem minha avó pra conversar. Então, assim, eu precisava ocupar a minha cabeça com alguma outra coisa que não fosse o meu trabalho, por exemplo, durante a semana. Porque de final de semana você sai de casa e assim, pra mim voltar pra casa depois do trabalho era uma das piores coisas, assim, porque eu sabia que tinha um vazio, um espaço que era ocupado e que a partir de um dia pro outro, assim, horas já não era mais ocupado e que a pessoa que tava ali não ocupava mais ele e que essa pessoa era minha mãe. Então, assim, era muito estranho e eu preferia voltar pra casa super tarde, assim, às vezes só pra dormir. E aí, quando eu comecei a escrever no blog, fazer vídeo e tudo mais, que eu comecei a ocupar a minha cabeça, foi um dos melhores momentos, porque eu me distraía. Eu saía do além e pensava, poxa, minha mãe ia estar super feliz de eu estar fazendo isso, sabe? Então eu sempre pensava nas coisas diferentes que eu ia fazer, no que minha mãe ia achar. No que minha mãe ia achar, no que minha mãe ia pensar, em qual conselho que ela ia me dar, porque isso era um outro passo muito difícil, assim, porque qualquer atitude que eu ia tomar, ou qualquer coisa que eu ia fazer, eu falava, mãe, o que você acha disso? Ela, Marcelo, eu acho isso, isso e isso. Então, assim, eu não tinha mais isso, eu tive que aprender a lidar com a vida sem esses conselhos que ela me dava e só imaginar o que ela poderia me falar com tudo que ela me passou em todos esses anos que ela sempre esteve presente. Então, assim, lógico, eu conversava com meu pai, mas sabe quando você sente que não é a mesma coisa? Assim, eu não sentia que era a mesma coisa e esse vazio é uma coisa que nunca vai ser ocupada. Ele vai ficando ali no cantinho, você vai deixando ele ali no cantinho, mas ele é um espaço que nunca vai ser ocupado. Então, o segundo passo foi ocupar a minha cabeça, que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Focar em outra coisa, sabe? No tempo que eu ficava em casa, eu focava em outra coisa e o que era mágico, assim, era realmente muito bom, porque eu não fugia, mas eu abri um outro espaço que não existia e aquele espaço que estava vazio, ele ficava de lado enquanto esse espaço era preenchido. Então, foi isso, sabe? Aí eu fui descobrindo uma felicidade diferente, onde minha mãe não fazia parte dessa felicidade. Quer dizer, ela fazia porque eu tava sempre pensando nela, mas não fisicamente, sabe? Então eu fui aprendendo a lidar dessa maneira. Eu falei em um dos vídeos que Orlando era muito especial pra mim e muitas meninas me perguntavam o porquê. A minha mãe faleceu em março de 2014 e em mais ou menos junho, julho de 2014 ainda
o Gabriel, meu namorado, falou assim, ah, mas vamos viajar, vamos fazer alguma coisa, vamos para os Estados Unidos, a gente nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei assim, tá bom, vai, vamos. E aí a gente foi pesquisando. Em novembro de 2014 a gente comprou as passagens e aí me deu surgiu uma luz assim na minha mente. Eu nunca fui uma pessoa muito apegada a viajar. Quando eu era mais nova, assim, quando eu tava na minha adolescência, eu viajava muito, porque a minha família, a gente tinha uma chácara em Minas, então todo final de semana eu ia pra lá. Só que aí eu fui ficando mais velha, eu queria ir pra balada no final de semana, então eu acabava não indo viajar e acabava ficando em São Paulo. Então assim, eu nunca tive muito esse apego por viagem e quando surgiu a ideia de ir pra Orlando e a gente comprou as passagens, uma felicidade foi surgindo ali, uma coisa diferente que realmente não havia surgido antes, porque como eu nunca tinha viajado, mas todo mundo aqui em casa sempre quis ir pra Orlando, era um sonho meio de família, assim. E aí eu comecei a focar um pouco mais nisso, na viagem, de procurar hotel, de ser uma coisa totalmente nova, diferente, eu nunca tinha feito nada disso. E eu escolhi viajar no mês de maio, logo depois do meu aniversário, em 2015. Eu faço aniversário no dia 15 de maio, então eu fui viajar no dia 16 de maio de 2015 e foi uma das melhores coisas que eu podia fazer pra dar o estalo de felicidade na minha cabeça, porque esse era um dos meus principais pontos. Eu nunca mais vou ser feliz como eu era antes, eu nunca mais vou conseguir ser feliz sem a minha mãe aqui. E aí quando eu fui pra Orlando, eu descobri que eu podia, descobri que eu conseguia ser feliz, que eu posso ser feliz, que é possível ser feliz sem a minha mãe estar presente fisicamente aqui, sabe? E não que isso em especial, é só porque você foi pra Disney, não, é porque Orlando foi o lugar que eu escolhi. Se eu tivesse escolhido Londres, se eu tivesse escolhido Paris, talvez fosse a mesma coisa. Mas como foi Orlando, meu primeiro destino, foi logo depois que completou um ano que eu não tinha mais a minha mãe aqui, foi lá que eu percebi que eu podia ser feliz, que tudo podia ser colorido de novo. Porque parecia que eu vivia uma vida preto e branco, e só vivia, sabe? Só vivia. E aí quando eu fui pra lá, que eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus do céu, olha o que eu posso fazer. Olha onde eu posso chegar, poxa, minha mãe ia estar super feliz de eu ir viajar. E aí foi aí que eu descobri que eu podia ser feliz de novo. Eu não tô dizendo que, pra você superar uma perda de uma pessoa muito querida, você precisa ir viajar. Não, mas foi uma alternativa pra mim. Eu acho que você tem que entender qual é o seu ponto, assim. Eu acho que a maioria das pessoas com quem eu converso, eu acho que nunca mais vai ser feliz. Então, eu acho que esse é o ponto. Ou você precisa de uma pessoa, uma terapia, ou você precisa fazer um esporte, ou você precisa conversar com alguém, ou você precisa viajar pra você sair disso, porque assim, eu descobri que tinha um mundo muito além do que eu vivia, porque em 2 anos foram vivendo assim, dentro de casa, eu só saía pra trabalhar, ou quando a minha mãe ia pro hospital, eu ia lá pra dormir com a minha mãe no hospital, ou era isso, sabe? E aí eu fiz isso, como se eu tivesse expandido o mundo pra mim, sabe? E aí, viajar. E quando eu voltei, parece que eu voltei e o mundo era colorido, a minha casa era colorida, eu podia continuar vivendo normalmente aqui sem ter essa pessoa que, poxa, pessoa que me trouxe no mundo, assim, que me carregou 9 meses, claro. Tem o meu pai nisso também, obviamente. Mas me carregou ali 9 meses, sabe? E ela não tá mais aqui. É muito estranho você pensar desse jeito e acabava que eu pensava desse jeito. E aí quando eu voltei de viagem eu falei, poxa, olha só como eu consigo ser super feliz, sabe? Olha só como eu consigo fazer o que eu quero, olha só como eu consigo atingir as coisas sem a minha mãe estar aqui fisicamente. Então assim, eu sei que ela tá perto de mim, eu sei disso, mas assim, eu não posso negar que a presença física faz muita falta, muita diferença. É uma coisa assim, aquela coisa de sentir o cheiro, de abraçar, de beijar, de chegar e poder conversar. Poxa, todo mundo sabe como que é isso, como isso funciona. Todo mundo tem alguém que ama muito e que não se vê vivendo sem aquela pessoa. Mas eu aprendi que eu conseguia fazer isso sem ela fisicamente aqui. Eu sei que de onde ela estiver, ela tá super feliz. Uma coisa que foi muito importante pra mim também é que logo depois que minha mãe
faleceu, eu voltei a fazer atividade física e também era mais uma coisa que ocupava a minha cabeça e me ajudava muito, porque eu desligava, sabe? Eu dedicava aquele tempo a mim, eu saía bastante, eu ia pro cinema, algumas vezes eu cheguei a sair até com eu, meu pai e meu namorado, a gente ia pra balada, fazer alguma coisa diferente e tudo mais. E hoje, assim, eu tenho dias muito difíceis, onde eu tenho vontade de chorar o dia inteiro, porque o que fica mesmo é a saudade da pessoa estar aqui do seu lado, poder escutar o que você tem pra falar, poder te ajudar, poder, sei lá, qualquer coisa. Vocês devem entender o que eu tô querendo dizer. Então, assim, tem dias que eu chego em casa e a vontade é só de chorar, e eu falo não, porque eu sempre penso no que ela ia gostar de ver, então eu acho que ela não ia gostar de me ver chorando. Então, assim, mesmo que eu chore, eu choro, e logo depois eu paro e penso, pô, minha mãe não ia gostar de me ver chorando, então eu vou parar de chorar. Mas é inevitável, gente, é inevitável. Tem dias bons e tem dias ruins, tem dia que você só pensa naquilo que aconteceu, em todo o sofrimento que foi, mas eu sempre penso que eu não queria mais ver a minha mãe sofrendo, então eu sempre penso no que, assim, poxa, não era justo, sabe? Quando a gente ama uma pessoa, parece que a gente quer a pessoa aqui, assim, sempre do lado. E aí você fica se apegando àquilo, e quando você se apega naquilo, você segura aquela pessoa também, sabe? Eu acho que tem uma hora que a gente precisa parar de ser, entre aspas, egoísta e entender que a pessoa tá sofrendo, que não vale a pena, que a pessoa que você ama sofre, você sofre junto. Então foi muito difícil pra mim eu pensar que, assim, poxa, eu não quero mais que minha mãe sofra, eu não quero mais, eu entendo, agora eu entendo, sabe? Quando você vê a situação depois que tudo já passou e que sua vida tá diferente, eu entendo, sabe? Eu entendo que era um apego físico e eu sei que em algum lugar a minha mãe tá me observando, que ela tá perto de mim, que ela sabe, ela tá feliz, sabe? Será que ela tá feliz com as coisas que eu tô fazendo, com as atitudes que eu tô tendo? Então, assim, procure algo que seja bom pra você. Se você acha uma terapia, se você atividade física, se você fizer uma viagem, se você, sabe, se você procurar alguma coisa pra ocupar a sua mente, alguma coisa diferente, algum curso, algo que te dê prazer em fazer, sabe? Algo que você consiga ocupar, porque cabeça vazia é a pior coisa que existe. Minha mãe sempre dizia isso e é uma das coisas que foi mais importante pra mim foi ocupar a minha mente. Por último, e a mais importante, é ficar perto da sua família. Mesmo que todo mundo esteja passando pela mesma dor, pelo mesmo sentimento, eles vão estar ali com você sempre, 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 sempre. Meu pai e meu irmão, eles sempre estiveram comigo. Quando a gente tinha que chorar, todo mundo chorava junto. Quando a gente tinha que rir, a gente tentava rir todo mundo junto, porque isso é muito, 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 muito importante. Meu pai e meu irmão são meu alicerce, então, assim, sem eles, com certeza, eu não teria conseguido sair desse fundo do poço, desse mundo preto e branco que eu vivia. Então, assim, fique perto de quem você ama e de quem te ama, da família, do namorado. O Gabriel também foi muito importante nessa fase, pra ele também foi muito difícil, porque a gente já namorava há muito tempo. Então, ele passou por essa perda e todo esse processo junto comigo. Então, foi bem, bem, bem complicado, mas eles foram tudo, assim, pra eu conseguir respirar num mundo colorido e viver num mundo que tivesse mais cor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que muitas meninas queriam que eu fizesse esse vídeo, então eu fiz por vocês, pra poder compartilhar minha história com vocês. Não é feliz, não é uma coisa legal, mas é uma coisa que pode ser usada como um exemplo do tipo que a gente sobrevive, a gente consegue seguir em frente, a gente consegue, e a pessoa que a gente amou tanto, que hoje não tá mais aqui, tenho certeza que ela tá num lugar muito melhor. Eu sempre penso assim, que ela tá num lugar muito melhor, feliz e com certeza feliz com o que você tá fazendo, com as atitudes que você tá tendo e como você vive, e como você evoluiu, sabe? Porque foi uma das coisas que eu mais senti que aconteceram comigo. Eu evoluí muito, eu cresci muito depois que isso aconteceu na minha vida. Então, assim, hoje eu sinto que eu sou uma pessoa bem diferente e eu tenho
quase certeza que minha mãe sentiria muito orgulho de tudo que eu fiz até hoje. Então eu espero muito que vocês tenham entendido, que eu possa ajudar algumas de vocês e que esse vídeo atinja as pessoas que estão passando por isso, ou que passaram por isso um dia, ou que estão na mesma situação que eu. Então eu espero muito que ajude vocês, porque é só isso que eu quero, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!